Você sabe o que é um spin-off? Não sabe, não tá sabendo? Vai saber agora. É uma história derivada da original, tá? Exatamente. Eles constroem alguma coisa, deu muito certo, algum personagem se destacou, eles pegam aquele personagem, jogam em outro cenário e contam uma outra história. Pode ser antes, pode ser depois, pode ser até em paralelo à história principal. Exatamente, ela pode convergir em determinado momento e se tornar uma coisa única. Exatamente. Tá? Hoje a gente vai falar de spin-off. Eu sou o Fábio Menozzi. Eu sou o Nacho Martin. Você tá assistindo Giro Geek e a gente já volta. Vamos lá, o que vem na sua cabeça? Primeiro spin-off. Eu penso no Better Call Saul. Better Call Saul, bela escolha. Porque Breaking Bad fez um sucesso absurdo. Absurdo. E o Saul Goodman, que é o advogado, Sim. ele merecia mais destaque. Ele tinha um carisma desgraçado. É muito legal. Ele é As muito soluções que ele encontra, o jeito que ele é picareta. Picareta, né? Isso leva a... Isso direciona para que seja criado esse universo. Com certeza. E é legal porque, assim, pra quem assistiu Breaking Bad, sabe que a história acaba de uma maneira onde você não sabe muito bem o que aconteceu com o Saul, né? A série mostra, em cada temporada, no começo e no final das temporadas, mostra um pouco do presente dele, em preto e branco, inclusive, e depois mostra tudo o que aconteceu antes de Breaking Bad. Isso é legal, porque conta histórias, aparece alguns, o Mike, então, o a Gus. cada temporada vai começando a aparecer mais personagens que apareceram em Breaking Bad. A origem deles é muito legal. Você acha que eles ainda podem chegar no momento que eles descubram que o Walter White está vivo? Ou que encontram Jesse Pinkman? Olha, ia ser genial. Eu também é o acho. que tá faltando, eu acho. Eu também acho. Quer saber de outro spin-off? Os Simpsons. O Simpsons não é spin-off. Os Simpsons era um desenho que tinha, sei lá, 2 minutinhos, 3 minutinhos dentro de outro show, The Tracy Grumman Show, tá? E era como se fosse um desenho rapidinho, uma piadinha, sabe, do meio do show. Deu tão certo que a Fox pegou e fez uma temporada do desenho Simpsons, da família doida que a gente conhece, e o show foi cancelado. Assim, a gente falou de desenho, Simpsons é incrível. Incrível. Mas os Minions, Também amarela, né? meu, eles têm uma relação, tipo, com o Gru, Sim. que fez eles virarem um personagem, spin-off, né? cara. Porque o meu malvado favorito era pra contar a história do Gru. Sim. E os Minions, eles tomam um papel tão Destacaram importante também, né? que eles acabam ficando mais importantes que o Gru. Sim. Já viu o último? É incrível. Sensacional, cara. É. Os bichinhos são muito malandros, cara. E o final? Não vamos falar, mas o final do filme, incrível, cara. é incrível. Os Minions roubam a cena, cara. Roubam. Eles são demais, cara. É muito bom. E Eles é mereciam, legal né? porque assim, ao mesmo tempo que os Minions é um spin-off, Sim. ele acaba sendo um prequel. Sim. Porque ele conta Toda antes a origem, né? O encontro Minions, dos dois, né? Mano, aquela parte do começo onde eles estão procurando um vilão pra seguir, que É. eles fazem uma festa de aniversário pro Drácula. Aí abre a janela, pá, e morre. Mas tem também o Cleveland Show. Exatamente, que vem do Family Guy. É que ele já é um teor mais pesado, né? É. Ele não é pra criança. Não O é. Simpson também não é. Não, mas os Simpsons- passa. Mas a molecada assiste, cara. Sim, mas, Gosta. mas ele tem um tema mais adulto. Sim, mas... É que o Exato. Family Guy é outro nível. né? O Simpsons, ele passa, 8 da noite. Family Guy passa meia-noite. O Cleveland Show, ele fala sobre um cara, né, que saiu, que se muda de bairro do Family Guy e vai pra outro lugar. E aí mostra a história da família dele e tal. Cara, é muito legal também, na mesma pegada. É bacana, é legal sim, vale a pena. Outro grupo de desenhos que são muito pirados também são os Pinguins. Os Pinguins de Madagascar. Exatamente. Eles apareceram no desenho Madagascar. E aí, dos aqueles 4 espiões, pinguins né? idiotas. Espiões malucos e tal, fazendo planos. Não, é demais, cara. O E aí, finalizando os desenhos, tá? Tem o Pink e o Cérebro, Pique o Cérebro também. que é do Animaniacs. Sim. Era tipo, também, o Animaniacs. Olá, enfermeira! Dentro do desenho tinha vários personagens, né? E o que nós vamos fazer hoje, Nacho? É o mesmo que fazemos todas as noites. Conquistar o mundo. Outra personagem também que foi o destaque numa série foi a Xena, A Xena, ela saiu do Hércules. do Hércules. Ela é derivada do Hércules e é legal pra caramba, né? Demais, cara. Muito bom, Muito cara. adolescente como nós sonhava com a Xena. Porra. Sim, eu ia falando do Escorpião Rei. Sim, O sim. The Rock. Sim. Porque o The Rock, o Escorpião Rei, ele é o vilão do Sim. filme da Múmia. Sim. Ele é o grande vilão. Embora tenha o Imhotep, a gente tem sempre o Escorpião Rei que os caras vão puxar ele pra tentar matar o Imhotep, Pode crer. tá? E aí virou o filme do Escorpião Rei. O primeiro é legal. Com o Fraser lá, O Brandon Fraser. Fraser. É o primeiro. Que ele é Não, muito a múmia, figurão. a múmia é muito legal. Muito Os dois, bom. a múmia e o retorno da múmia são Sim, muito bons. sim. Só que o Escorpião Rei, o primeiro é legal.
O segundo e o terceiro, meu amigo, São ruins. Até os efeitos, mano. é outro filme das continuações que a gente tem que levar pra uma outra esfera. Os efeitos especiais parecem videogame de Nintendinho, cara. Na Múmia era muito mal feito. Mas o tempo justifica. Era antigo. Mas depois, velho, pelo amor de Deus, né? Parou, não dá, né? Angel, que veio da Buffy. A Buffy era ruim. Cara, Angel é bom? Não. A gente vai falar por falar, tá? Mas é um spin-off, cara. É uma história que começou, né, o namoradinho da Buffy, que era vampiro e tal. E aí ele deu tão certo com a molecada, com a meninada, que, tipo, eles fizeram uma história, tipo, decorrente dele. O Angel. Que teve várias temporadas, assim, com Buffy. Sim. Tudo, então passava na sequência. Era Angel, Smallville, Power Rangers. Exatamente, E cara. aí, falando de Smallville, eu pensei no Arrow. E consecutivamente no Flash. Porque o Flash é um spin-off. Porque no Arrow tem um episódio que chama O Cientista, que ele apresenta o Barry Allen. Sim. Que ele aparece lá como cientista, tudo. E nesse episódio mostra a explosão do reator de partículas. Olha. E aí para. E aí depois eles fizeram o Flash. A primeira temporada do Flash é absurda. Sim. A produção é absurda. É muito legal. Sim. Os episódios são bons, tem o vilão da semana? Tem. Sim. Mas o contexto é bacana e o universo é ligado, né? O Arrowverse. Sim, isso que eu ia falar, que um episódio do Flash se liga no do Arrow do Flash, né? Fica e aí assim, teve a segunda temporada do Arrow com a primeira do Flash. E aí teve crossover, né? Eles participaram em 2 ou 3 episódios. E aí recentemente teve um crossover que enfiou Supergirl, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, o Superman, todo mundo. E o Caçador de Marte. E até o Constantine também tá nessa aí, né? Sim. Ele entra às vezes e tal. Legal o que eles estão fazendo na DC, né? Sim, o universo da DC, eu acho que o universo tanto da DC como da Marvel cabe em um outro vídeo. Só pra gente falar disso. Com certeza. Do que eles estão falando na TV e no cinema. Exatamente. O conteúdo é riquíssimo e dá pra gente falar muito disso. Bem legal mesmo, eles estão andando muito bem. Pô, cara, tem a Annabelle. Annabelle, ele é um spin-off do... Invocação do Mal. Sim. Invocação do Mal é um dos melhores filmes da atualidade de terror. É muito bom, tá? Criou agora a Annabelle, que é a boneca amaldiçoada e tal, que aparece no primeiro. E teve já 2 filmes da Annabelle, que mostrou a origem no segundo. E agora vai ter a Freira também, que também é um spin-off da Invocação do Mal. Do 2, né? Do 2. Meu Deus, que filmes são esses? Agora vai vir o Invocação do Mal 3 e depois vai vir a Freira, cara. Ou a Freira antes, não sei. Mas, meu, tá virando uma saga já, né? Tipo, um universo, assim, expandido. Muito bom. A gente falando de universo expandido de saga, eu penso no Star Wars. Star Wars. Spin-off do Star Wars é o Rogue One. Embora ele se localize entre os filmes... É uma história paralela. É uma história paralela que conta como eles conseguiram os planos para destruir a Estrela da Morte. Sim. Pra mim, é um dos melhores filmes do universo do Star Wars até agora. Muito bom. A Força é tratada como uma religião. Aparece Darth Vader. Aparece o Vader, a Leia. Demais, tem referências, mas ele é um spin-off. Assim como o filme do Han Solo e do Obi-Wan vão ser spin-offs. Vão fazer Obi-Wan, tá? Sim, confirmaram. Tô ligado. Confirmaram? Confirmaram. Legal. Então é Han Solo. Eu acho que vão fazer o encontro dos dois, né? Deve ter que ser, né? Como eles conheceram. É o filme solo do Solo. E o Obi-Wan. Exatamente. Que o Obi-Wan, ele precisa de mais detalhe. Precisa. Porque nos 3 primeiros filmes ele tem um papel importante. Sim. Tem. Mas no 4, quando ele morre no começo, você nem conhece ele. Você nem conhece ele. Essa lacuna que ficou entre os filmes ali, eu acho que é um lugar pra explorar muito a história do Obi-Wan. Bem legal, vale a pena. Então é outro que fica aí na listinha pra gente assistir. Rogue One vale a pena e o Solo e o Obi-Wan também. Falando sobre um personagem, também teve o Wolverine. O Origins. Que teve Origins, né? Dá pra pular? Então, não dá pra pular porque Wolverine! Tiveram praticamente 3 filmes do Wolverine, né? Teve um que foi horrível, o 2 foi mediano e o 3 foi muito bom. O 2 é ruim. O 2 é mediano. O Samurai de Prata, cara. Tem coisas legais no filme, cara. Por exemplo, uma coisa que eu acho lance do legal, Japão. O lance do Japão. E outra coisa que eu acho espetacular, tem um final alternativo onde o Logan recebe uma maleta com um uniforme amarelo, original, cara. O que aconteceu, mano? Aquilo ali foi fanservice, tá? Foi pra agradar fã. Meu Deus. O filme é ruim. Mas... Você quer assistir? Sim. Você assiste os primeiros 30 minutos, né? Que é no Japão lá, da Segunda Guerra, que ele salva o cara, e você assiste a cena pós-crédito. Exatamente. Acabou. É mais legal. Vai ficar feliz. E mas, o Logan assim, é absurdo. Se não tivesse feito o primeiro Logan,
que eles queriam fazer a Origins, depois não teriam feito o Primeira Classe. Porque o X-Men Primeira Classe é um spin-off escondido, né? Porque isso acabou virando atuais X-Men. Sim. Entendeu? Então era um spin-off que acabou virando tipo a linha atual de tempo. Olha que doido. Muito se deve também ao Dias de um Futuro Esquecido. Exatamente. Que eles alteram a cronologia dos acontecimentos. Exatamente. Então, é outro que cabe naquele universo cinematográfico da Marvel e da DC, né? Sim, eu acho que foi uma bela ideia dos caras reiniciarem uma franquia. Porque eles acabaram com todos os problemas que eles criaram. Ligeiramente Grávidos. É a história de um cara que engravida uma menina sem saber, tá? Só que, tipo, ele tem um amigo que é muito engraçado, que é o ator Paul Rudd. É o Seth Rogen, tá? Que eu o Paul Rudd, pra quem não conhece, é o Homem-Formiga. Exatamente. E o Seth Rogen é o Besouro Verde. Sim. Tá? Então, tipo assim, eles são muito amigos. Tem uma cena muito engraçada dos dois jogando videogame. Que, tipo, eles ficam se zoando e tal. É muito boa. Sabe como eu sei que você é gay? Você me disse que não está mais dormindo com mulheres. Sabe como eu sei que você é gay? Como? Porque você é e sabe reconhecer outro gay? Sabe como eu sei que você é gay? Como? Você gosta de Coldplay. E aí, o Ligeiramente Grávidos é uma história, e eles pegaram esse vizinho dele, amigo dele, que é o Paul Rudd, e fizeram a continuação do que seria a vida dele, que é Bem-vindo aos 40. Que é um casal que o cara tá fazendo 40 e mostra como que é o dia a dia deles, com os filhos, a família e tal. É interessante. Eu não vou falar de idade. Aí, mas pra quem tem essa faixa dos 40, tem também uma série derivada do Friends, né? Do Friends. Que é o Joey. O Joey, assim, quando terminou a série Friends, o único que quis continuar no papel foi o ator do Joey, né? E ele continuou, acho que 2 temporadas. É, né? Todo mundo que fez Friends seguiu outros caminhos, né? Filmes, outras séries, outros temas e tal. Só que o Joey, ele continuou no mesmo papel por um tempinho. Não foi muito bem aceito, né? Não, porque o grande barato do Friends eram os amigos. Eram os amigos. Era né? a turma, né? Eles faziam... Tá tudo bem aí? E aí, tem uma série que veio derivada do sucesso de The Walking Dead. Exatamente. Fear the Walking Dead. O que é o Fear the Walking Dead? Ele conta um pedaço daquele problema que aconteceu enquanto o Rick estava desacordado em coma. Exatamente. Né? É meio que o ponto zero da invasão zumbi na cidade. Ele relata o primeiro acontecimento, como aconteceu na TV, como foi visto. Tudo que você não viu em The Walking Dead. Por quê? The Walking Dead é o Rick entra em coma, exatamente. Acabou. Só que não explica também a origem do vírus, ou que a causa da transformação em Walker, né? Os personagens... Eu esperava isso, tá? Eu esperava isso na série. Também. Os personagens são fracos no primeiro momento. Sim. Só que eles vão se fortalecendo. Na segunda temporada melhora bastante, tá? Olha, eu gostei muito da primeira, tá? Eu gostei muito de Fear the Walking Dead na época. Gostei mais do que da época atual do Walking Dead, que foi acho que na 4ª, 5ª temporada, né? Sim. Mas assim, é aquele negócio, né? Eles estão... É o que a gente falou no começo. Que é um spin-off que ele pode convergir para virar uma coisa única. Exatamente. Porque já anunciaram que nessa fraquíssima 8ª temporada de The Walking Dead, 2 personagens de Fear the Walking Dead vão aparecer. Vão aparecer. Enquanto o Walking Dead tá mais pra esse lado, eles estão pro outro lado. Eles estão em Atlanta, né? Então tipo assim... Como na verdade, o The Walking Dead saiu de Atlanta, né? E eles estão ali em Atlanta, né? E agora eles estavam indo pro México. Então, mas eles estavam em Los Angeles, os outros, né? Eles estão indo pra outra costa. Ou seja, tipo, eles estão... Cada um tá num lado oposto do país. Como se juntar? Como que eles vão se juntar, cara? Não sabemos. Não tem mais trem, não tem mais avião, não tem mais helicóptero. É só o barco, né? Só o barco. Só se eles chegarem em Oceanside, por exemplo. Exatamente, pode ser mesmo. Pode ser o porto por ali, chegando em Oceanside. Walking Dead, né? Mas não sei. Mas é legal, por um lado, ter tido esse spin-off, né? Na verdade, ele abriu um pouquinho e deu um fôlego pra The Walking Dead, que precisava. Sim, com certeza. E uma outra coisa que pode acontecer legal é o spin-off de Game of Thrones. Tá? Game of Thrones está indo pra sua última temporada. Sim. E a HBO já manifestou um interesse absurdo de criar uma nova. E vai ter tipo 3 ou 4 spin-offs. Estão falando. Vão contar as histórias anteriores. Não vai ter nenhum personagem conhecido. Sim. Especulava-se sobre fazer a ascensão do Robert. Pode ter. Tudo, a morte do Rei Louco.
pelo Jaime Lannister. Sim. Mas não, eles vão querer contar histórias novas. Eu acho que é um universo que tem muita história pra ser contada. Tem muita história pra ser contada. Sim, eu acho que vale a pena, eu tô ansioso por isso. Só tenho medo de virar um The Walking Dead. Ou um caça-níquel desenfreado, né? Sim. Também tá por vir o Senhor dos Anéis. Estão anunciando que vai ter uma série do Senhor dos Anéis. Não se sabe o que vai ser ainda, né? Cogita-se que seria o Silmarillion. Que aí, pra quem não sabe, muita gente confunde. O Silmarillion, ele conta acontecimento antes. Ou seja, ele conta a criação do universo, criação da Terra-média. Exatamente. Ele conta histórias da Terra-média antes do Hobbit. Né? Tá? E o Contos Inacabados. Exatamente. O Contos Inacabados, sim, ele é entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Sim. Ele é naquele trecho ali, naquele espaço onde tem abertura para guerras, para conflitos. São contos daquele pedaço. Então pode ser que seja um prequel ou um spin-off. Mas foi isso. A gente falou sobre spin-off, contou para vocês um pouquinho do que é, alguns exemplos. Se você lembrar de algum outro, deixa um comentário pra gente. Por favor, deixa aí escrito pra gente lembrar. Quem sabe a gente faz uma segunda parte desse vídeo. É isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Curta a fanpage do Facebook e também o Instagram. É isso, pessoal. Até mais. Valeu. Obrigado e adiós. Aliás, a gente parece o Beavis and Butthead, né? A gente sempre tem pizza aí? Será que tem pizza aqui? Tô com fome. Corno, levantín, banco.